Olá, você que me acompanha no meu canal no YouTube e Instagram. Aqui quem fala é o professor Marcos Sabino. E hoje vou responder uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Prova Câmara dos Deputados, cargo farmacêutico. Bem, essa questão eu achei interessante porque, como nós estamos resolvendo cálculos em farmacotécnica, né, alguns princípios, eu então resolvi responder essa questão aqui que eu achei bem interessante. Beleza? Então vamos lá. Xarope é a forma farmacêutica aquosa caracterizada pela alta viscosidade, que apresenta não menos que 45% peso de sacarose ou outros açúcares na sua composição. O Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira mostra a preparação do xarope simples como veículo para produtos líquidos contendo fármacos hidrossolúveis. A sua composição é a seguinte: componentes de um lado, quantidade do outro. Sacarose, 85 gramas. Água purificada, quantidade suficiente para 100 ml. Considerando que, no preparo, a sacarose foi dissolvida em 50 ml de água em banho-maria, com agitação constante e não necessitou de mais água para completar o volume para 100 ml, assinale a afirmativa correta. Nota: a temperatura do banho-maria não deve ultrapassar 80 graus Celsius. A densidade final do xarope é 1,31. E aqui nós temos os itens, E qual deles é o correto? Letra A, B, C, D ou E. E aí, galerinha, o que acontece? Para você poder responder essa questão, você precisa entender as características físico-químicas e microbiológicas do xarope. Então, se você não tem conhecimento a respeito, não tem como responder essa questão aqui, tá? Então, ela exige um certo preparo de um conhecimento profundo, tá? Do xarope simples. Tudo bem? Então, antes da gente entrar nessas alternativas aí, eu vou dar uma mini aulinha aqui, rapidinho, tá? Para a gente poder entender esse enunciado aí e poder escolher a afirmativa correta, ok? Então, eu peguei as principais características do texto, e coloquei aqui do ladinho, tá bom? Dados do enunciado, então ele fala, apresenta não menos que 45%, de sacarose. Os dados do enunciado também mostram que foram 85 gramas em 100 ml, A gente pode colocar isso aí também em porcentagem. Volume de água utilizado, que foi 50 ml, tá? E a densidade do xarope de 1,31. Beleza? Então eu vou colocar aqui as características do xarope simples. Você que está me escutando agora, O que acontece? Você pode aumentar aí a velocidade do vídeo, tá, gente? Que aí fica mais rápido o entendimento, beleza? Então eu vou escrever aqui algumas coisinhas para que vocês tenham ciência do que a gente está falando. Então o que acontece? O que é o xarope simples? Quais são as características dele? Então ele tem um sabor doce, devido ao seu alto teor de açúcar, Ele tem uma alta viscosidade. Tudo bem?
Isso se deve, né, à alta concentração, né, a concentração de açúcar é elevada. O que torna esse sistema, né, essa solução no final, né, próxima da saturação. Escreve aí, ó, próxima. Próxima da saturação. O que significa isso, professor? Significa que você não vai colocar a quantidade máxima de açúcar, né, no sistema. Caso você colocasse todo o açúcar utilizado para... Ou seja, se você colocasse a quantidade de açúcar saturado, né, o sistema saturado, poderia ocorrer uma precipitação do açúcar, né? Ou seja, ele ia precipitar. Professor, o que é precipitar? É formar corpo de fundo. Partículas visíveis de açúcar seriam percebidas facilmente, né? E dentro de um sistema solúvel, né, numa solução, não há partículas visíveis flutuando, tá? Ou seja, tudo está dissolvido completamente. Ok? Beleza? Então essas são as características. Graças a esse alto teor de açúcar, isso vai conferir ao xarope, né, estabilidade. Frente aos micro-organismos, especialmente fungos e leveduras. Por que, professor? Porque ocorre um baixo teor de água, né? Outra coisa interessante, né? Esse xarope ele tem baixo teor de água. E a água é fundamental para a multiplicação dos micro-organismos, né? Então você tem um meio também chamado hipertônico e com baixo teor de água. Isso vai conferir ao xarope estabilidade, ok? Então esse xarope que ele chama de... que está lá na farmacopeia, né? Na verdade no Formulário Nacional da Farmacopeia, é também conhecido como NF. Tá? Então o xarope NF ele tem essas características aqui, ó, 85 gramas em 100 ml, tá? Isso faz com que ele não necessite de conservantes. Claro que não é forever, né? A não necessidade de conservante é para que seja usado logo em seguida, né? Para pronto uso, também conhecido como uso extemporâneo. Já ouviu falar nessa palavra? Uso extemporâneo? É isso, dentro de um período curto de tempo, tá? A RDC 67 fala em torno de 24 horas, ok? Já o xarope oficial, por exemplo, né? Já que a gente está falando de xarope, né? O oficial ele já possui a presença de conservantes, porque ele vai ser armazenado por um maior período de tempo. Então, a necessidade de conservantes, nesse caso aí, tá? Metilparabeno, propilparabeno, tudo bem? Ok? Então, beleza. Beleza, então essas são as características que a gente tem do xarope simples, tá? Então, com isso, você já consegue ver mais ou menos alguns itens que a gente pode até marcar como verdadeiro ou falso, mas por enquanto a gente vai continuar aqui. Calma aí. Beleza, né? No enunciado, ele fala o seguinte, né? Que ele utilizou, ó, 50 ml de água, né? A pergunta que eu faço, né? Eu coloquei aqui no enunciado, ó,
qual o volume de água utilizado para formular o xarope simples, né? E no enunciado ele fica falando, ó, há um excesso de 4 ml, de 5, precisa usar ou não, né? Água a mais, não há excesso. Para isso a gente tem que saber qual é o volume de água que é utilizado para o preparo do xarope, né? Então vamos fazer o seguinte cálculo. Vou fazer um cálculo aqui considerando os dados do enunciado. Então ele me diz o seguinte, a densidade do xarope, né, é de 1,31, né? Nesse caso 1,31 que é gramas por ml. Ok? Então significa que 1 ml do xarope pesa 1,31 gramas. Belezinha? Ok? Na preparação, né, nós temos o que? 100 ml de solução. Né? Professor, onde é que está isso aqui? Ó? São 85 gramas de xarope em cada 100 ml de solução final. Tá? Então, 100 ml desse produto vai pesar exatamente 131 gramas. Beleza? Esse então é o peso do xarope. Então aqui a gente vai deixar como se fosse o primeiro passo. Deixa eu botar bonitinho aqui. Né? Então aqui nós somos o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte, ó, presta atenção. Se nós temos 131 gramas do sistema, né? Se o xarope pesa 131 gramas, 85 gramas são utilizados de açúcar, né? Então, essa diferença entre a quantidade total e a quantidade de açúcar utilizado vai me dar o quê? Vai me dar o quê, né? A massa de água. A massa de água purificada foi usado para solubilizar o açúcar. Belezinha? Tranquilo? Né? Então, esse valor aqui, ó, vai dar exatamente 46 gramas. Se a gente considerar, se nós considerarmos, né, que a densidade da água é 1, né, então a gente pode observar que o volume de água utilizado, de acordo com o enunciado, foi de quanto? 50 ml. Né? Então, 50 menos 46, né, vai me dar o quê? 4 ml. Então, nós temos aí um excesso de água que foi utilizado, né, de 4 ml. Belezinha? Então, baseado nisso, né, a gente agora pode ver o que o enunciado diz. Né? O enunciado não, os itens A, B e C, as alternativas, né, dizem. Né? Então, há um excesso de 4 ml de água na preparação para que permaneça fisicamente estável durante a armazenagem. Né? Já que a sacarose não atinge a concentração de estruturação. Lembra que a gente falou que ela não é uma solução, ela fica próximo da saturação, né?
E, de acordo com os nossos cálculos, olha aqui, ó, há um excesso de 4 ml, né? Parece que essa é a alternativa. Vamos ver os outros. Há um excesso de 5 ml de água na preparação. Não, a gente sabe que não é isso, né? Tornando-a insaturada e resistente ao desenvolvimento saturado. Não, também não. Nesse xarope, a sacarose está supersaturada, não. E não se necessita de conservantes para evitar contaminação microbiana. Não há excesso de água nesta preparação. E a solução de sacarose está saturada. Também a gente sabe que não, né? A gente já viu que há um excesso de água. Podendo haver precipitação dessa ser submetida às variações de temperatura no armazenamento. Isso pode acontecer, tá? Nesse caso aí não está errado, não. Não há excesso de água nessa preparação, está errado. Então a gente aí fica com a letra A, né? Ok? Beleza? Tranquilo, né? Olha só, Câmara dos Deputados, hein, galera? Então, bem simples, né? Sem muito cálculo em demasia, né? Basta você saber o que significa densidade, né? E ter em mente os dados do enunciado. Então, grava bem isso na hora de fazer uma questão desse tipo aqui. Ok? Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Ficou bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até o próximo vídeo. Valeu!